Olá, eu sou o professor Moacir e junto com o professor Irlande iremos dar início hoje ao nosso projeto Conserva Cientista, onde iremos convidar diversos alunos e vários professores para apresentar experiências científicas nas mais diversas áreas, como por exemplo, biologia, física e química. E hoje o nosso primeiro convidado é o aluno João Matheus. Mas antes da apresentação do aluno João Matheus, solta a vinheta, Joel. Olá, eu sou o aluno João Matheus, do terceiro ano, e é um prazer dar início a esse projeto que tenho certeza será de grande importância para o desenvolvimento da aprendizagem de vários alunos. Bem, a minha experiência científica está relacionada com a disciplina de biologia. Iremos aprender a criar uma colônia de bactérias e fungos que, por ser uma grande quantidade desses seres, poderemos visualizá-los melhor no microscópio e assim tornar a aula mais atrativa. Mas vem cá, vocês sabem o que são micro-organismos? Sabem diferenciar bactérias e fungos? Então vem comigo. Micro-organismos são seres cuja estrutura só é identificada com a utilização de um microscópio. Os principais tipos são fungos, bactérias, protozoários e águas unicelulares. Além deles, podem existir animais microscópicos, como os ácaros. Os vírus também são seres microscópicos, mas muitos autores não os consideram seres vivos por não apresentarem todas as características básicas da vida. Bactérias são seres procariontes e unicelulares, isto é, são formadas por uma única célula, sem núcleo e com organelas ligadas à membrana. Elas podem viver isoladas ou reunidas em agrupamentos que possuem formas típicas e variam entre as espécies. As bactérias pertencem ao reino Monera, estrutura da célula bacteriana. As bactérias medem entre 0,2 e 1,5 nanímetro de comprimento e apresentam um envoltório externo rígido chamado de parede bacteriana, que determina a forma e protege a bactéria contra agressões físicas do meio ambiente. Formas de bactérias: cocos, que são mais arredondados e um pouco parecido com o que a gente vive com o coronavírus. Bacílios e espiroqueta. Estrutura da bactéria: neclóide, o DNA, seu interior, o plasmídio, o flagelo, a sua locomoção, e a parede bacteriana. Agora vamos para os fungos. Os fungos já foram classificados como vegetais. Atualmente são agrupados num reino à parte, chamado reino Fungi. Este grupo inclui organismos diversos, que vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresentam uma grande variação de formas e tamanhos. Podem ser desde fungos microscópicos, formados por uma única célula, unicelulares, como é o caso das leveduras, até formas pluricelulares que atingem um tamanho considerável, como os bolores e os cogumelos. Vemos exemplos de fungos: o fungo no seu ambiente, como o que a gente encontra em matas, o microscópio, e o que a gente vive internamente com eles, que é o caso do pão quando ele está mofado e na sua própria natureza. Vamos para os vírus. Os vírus são organismos pequenos e bastante simples, que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Estrutura dos vírus: os vírus são organismos que não possuem células acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado capsídeo, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. Vemos exemplos de vírus: o vírus nu, que contém apenas ácido nucleico capsídeo, e o vírus envelopado, que possui ácido nucleico capsídeo e o próprio envelope. E aí temos
vários vírus em escala: o vírus do HIV, o vírus da hepatite B, o vírus do ebola, o adenovírus, a influenza, que é uma distorção do próprio coronavírus, vírus da raiva, bacteriófago, papilomavírus, rotavírus e vírus do herpes simples. Bom, agora vamos para o experimento de fato. Esse simples e pode ser realizado em casa. Primeiramente vamos aos ingredientes. Vamos precisar de um pacote de gelatina incolor e sem sabor, um pacote de caldo de carne, pode ser de miojo como utilizamos aqui, ou quinó que tiver em casa, uma petrita de laboratório ou, em vossa casa, utilizar um pacote, um depósito que você utiliza no seu dia a dia, e uma xícara com água, quantidade que você achar necessária. Aqui utilizamos meia xícara. A misturar, misturamos um caldo de carne na xícara com água. Misturamos e a sua consistência tem que estar mais ou menos assim, líquida e dessa cor aqui. Segundamente, a sua geleia nós aconselhamos para fazer como está escrito no rótulo que vem atrás, para qualquer eventual dúvida. Mas aqui utilizamos e deixamos a gelatina no pote e posteriormente colocamos apenas 5 colheres de água e deixamos que ela hidrate por 5 minutos. Após os 5 minutos, levamos ela a micro-ondas para que esteja mais ou menos assim, para que ela derreta, mas atentamente a deixar por apenas 10 a 15 segundos para que ela não ferva. Logo após isto, misturamos ambos os dois elementos. 5 colheres apenas de quinó. E misturamos. Logo após isto, deixe por 2 horas na geladeira para que ela endureça posteriormente. Colocar a medida na petrita. Pronto. Essa mistura coloque por 2 horas na geladeira e espere endurecer. E após as 2 horas na geladeira, ele vai estar assim, rígido, compacto. E aqui nós vamos entender o porquê usamos o quinó. Nós usamos o quinó para servir de alimento para as bactérias, os fungos. Aqui, nessa etapa, você vai precisar também de cotonete para a gente poder coletar as bactérias e os fungos. Na sua casa, você pode passar em qualquer outro canto, celular, parede, na sua mesa, seu escritório, onde for. Aqui, eu particularmente, escolhi usar a mesa e a minha mão. A mão para servir de exemplo de como a nossa mão ela está cheia de bactérias e fungos e que é importantíssimo nesse tempo de pandemia você usar o álcool gel e outros meios de verificação de você não se contaminar. Vamos lá. Pronto, após essa etapa, agora vamos tampá-lo. E é importante ressaltar que somente após 7 dias será possível visualizar os fungos e as bactérias após ele ter se alimentado e crescido em colônias. E após 7 dias, a nossa mistura está pronta. A homogeneidade dela será deste nível aqui. Não mole demais, nem duro demais. E aqui podemos ver os micro-organismos presentes dentro dela, como bactérias e fungos. Queremos mostrar mais detalhadamente no nosso microscópio eletrônico
na nossa escola Conserva Feitosa. E aqui encerramos mais experiência e espero que tenha ajudado e contribuído com vocês. Agradeço o chamado do meu amadíssimo professor Moacir Vieira e os apoios técnicos e gráficos de Iago Holanda, o meu companheiro e meu ajudante. E venha fazer parte dessa família Conserva Feitosa. Aqui com certeza você verá que a instituição vai ajudar bastante.